Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Apareça e Cresça, o podcast da Eletromídia que conecta visibilidade com resultados. Hoje a conversa é com alguém que sabe, na prática, o que é crescer com estratégia e fazer isso rápido, mesmo começando pequeno. João Pedro Mota é um dos nomes mais ativos do marketing de performance no Brasil. Forbes Under 30, ele é referência em growth, tecnologia e creator economy. Além disso, tem uma visão direta, simples e acessível sobre o que realmente faz um negócio sair do lugar e ganhar escala. Podemos dizer que ele é empreendedor desde os 11 anos, quando começou a desenvolver sistemas. João, que prazer ter você aqui com a gente hoje. Conta mais um pouquinho sobre essa sua trajetória. Nossa, é uma pergunta bem, bem longa, a resposta dela, apesar de eu ter apenas 29 anos, eu comecei muito cedo, eu comecei mais ou menos com 11 anos de idade, parece loucura falar isso, mas é que eu era muito curioso, sempre fui, desde a infância, aquela criança que gostava de abrir os brinquedos, fuçar tudo, e quando eu comecei a ter acesso a computadores, não foi diferente, eu me interessei bastante e eu vi aquilo com entusiasmo, tipo, como é que eu faço para criar um programa? Que era o que existia na época, né? Assim, tinha programas, não chamava aplicativos ainda, Não era nem e codar não ainda, era nem, né? nem sabia que existia isso, né? Não tinha esse conhecimento. Certo. A minha cabeça era, existe coisas aqui, desde jogos ou sites, etc. E eu só me apaixonei por essa televisão, até que se pareciam bastante, né? E eu quero fazer alguma coisa aqui dentro. E aí fui curioso, acessando tudo. Lembro quando eu ganhei meu convite pro Orkut, que dava ter convite também. Lá tinha comunidades, até que eu acabei no Orkut, através das comunidades, descobrindo que existe sites, programas. Nesse meio tempo eu descobri que ah, a programação, que até então eu achava na minha cabeça que era muito mais visual de design, assim, do que código. Eu não conseguia imaginar isso, Era né? um desenho, Pra mim assim. era tipo um PowerPoint, fazer um PowerPoint. Certo. E aí eu descobri programação. Falo isso porque naquela época não era óbvio, né? Hoje todo mundo sabe o que é programação, todo mundo sabe o que é um desenvolvedor, fazer um aplicativo. Naquela época você nem tinha direito como pesquisar aquilo. E aí eu me interessei, fui indo até que me tornei um programador autodidata naquela época, com o conteúdo da internet. Então, desde baixando apostilas, até mesmo nas próprias comunidades do Orkut, tinha outras pessoas que também estavam aprendendo e estavam trocando informações. E aí, passando alguns anos já, eu acabei construindo vários sites, vários aplicativos, fiz blog, para poder divulgar os meus aplicativos, porque eu descobri que fazer um aplicativo é só o começo, não quer dizer nada, ninguém vai baixar ele do Certo. nada, então eu preciso divulgá-lo de alguma forma. Então, Só ter o comecei. produto pronto não vale, né? Exato, não Alguém tem vale. que ver o produto. Aí eu criei um blog de tecnologia na época, onde eu falava Legal. de vários aplicativos, aí eu colocava os meus no meio ali, como na minha cabeça era como sair na imprensa, né? Já que eu não conseguia sair, sei lá, no G1, eu vou sair no Web Dicas, que era o meu site. E aí eu lá comecei a construir minhas próprias comunidades do Orkut. Quando surgiu o Twitter, eu cresci bastante na internet por causa disso, porque eu escrevi artigos sobre isso, como usar o Twitter. Então, quando você pesquisava no Legal. Google, caía lá no meu blog. Então, acabei sendo percursor de várias redes, criei aplicativos para várias redes, até que em algum momento isso virou minha profissão, né? Como um freelancer mesmo, eu fui uma das primeiras pessoas a desenvolver aplicativos para redes sociais, Facebook, etc. Na época que era comum isso, então fiz aplicativos para Disney, para Walmart, aplicativos de Black Friday no Facebook, na época que as pessoas usavam pelo computador, tinha lá as page tabs, tinha Legal. vários conceitos desses. E aí eu acabei conhecendo um pouco mais o mundo da publicidade nesse momento, porque quem contratava pelas marcas eram agências de publicidade, então... E aí eu descobri que várias coisas que eles estavam buscando, eu já fazia intuitivamente, né? Porque no fim, eles não queriam um aplicativo por ter um aplicativo, eles queriam um aplicativo para fazer uma campanha, para ajudar a divulgar algum produto, ou então para alavancar a página deles. E eu também eu fazia isso para as minhas próprias páginas, para os meus próprios sites, meus próprios Uhum. aplicativos. E aí, E naturalmente, você foi indo para um caminho de aplicativos para marketing, basicamente. não necessariamente para marketing, mas entendendo que o que eu fazia não era o que um programador comum fazia. Tá. Porque quando a agência falava comigo, eu sabia exatamente o que eles queriam, porque eu também fazia isso pra mim. Você entende? Pra mim era óbvio.
Com outros programadores, não. Os programadores, eles falavam só do wireframe, tipo, só como Tá. tecnicamente seria o aplicativo. Eu entendi, vocês querem ganhar likes no Facebook, é isso? Então, e se a gente colocar esse botão de compartilhar desse jeito, eu já testei aqui, fiz aqui, eu via que eu tinha essa mente muito voltada para marketing. Apesar de eu não me considerar naquela época marqueteiro ainda, eu vi que tinha um fit muito grande. Eu acabei fazendo muitos amigos nesse meio porque a gente pensava muito parecido. E aí era a época também que surgiu várias agências, como, sei lá, uma Spally da vida, uma Riot, tô falando de muitos, muitos anos atrás. Ah, eu trabalhei muito com agências desse tipo, até que em 2016 eu me mudei para São Paulo, por causa dos trabalhos com programação mesmo. Fundei minha empresa, e aí na minha empresa, que era um aplicativo de música na época, aí eu acabei conseguindo sair mais da programação, porque eu consegui contratar programadores em algum momento, e eu vi que as habilidades que eu tinha de marketing eram muito valiosas naquele momento, até porque eu estou falando aqui de 2012, 2013, era o Tá. início do marketing digital. Então, era muito difícil você buscar alguém que entendia de como crescer no digital, a sua empresa, seu negócio, seu aplicativo, seu site. ah, E essa força dos dois mundos, né? Desenvolver e ter a visão de marketing é super importante até hoje. Não, total. E eu fui um. Hoje a gente vê mais comum. A gente vê outros founders, outros ex-programadores que Que já acabaram tem essa mentalidade. indo pro growth, indo pra marketing, até porque quando você está empreendendo, a aquisição em si, né, o marketing é uma tarefa muito importante e que dificilmente pode ser delegada, né? E quando ela é delegada para outros sócios. Pelo menos você tem algum dos sócios olhando ativamente para esse papel. E aí, como eu vi que eu tinha um outro sócio na época, que era programador também, eu falei, cara, toca a programação você e deixa que eu toque essa parte de marketing. Aí eu fui me aperfeiçoando cada vez mais, até que em algum momento da minha trajetória, eu vi, não, eu sou, apesar de eu ser uma pessoa de tecnologia também, eu sou mais uma pessoa de growth. Eu entendo muito, até porque hoje a gente fala, né, growth hacking. Existe esse termo que muita gente já deve ter ouvido, que é uma disciplina que eles criaram para poder demonstrar mais ou menos o que startups, empresas de tecnologia faziam para o marketing delas. Só que não é uma disciplina de marketing growth. E para mim é muito claro isso. Nessa, eu, eu nasci no growth através de produto. Certo. E growth também é produto. Uhum. Porque o growth é uma disciplina múltipla, né? Principalmente quando você está falando de coisas na internet, onde você controla todas as etapas, eu consigo traquear Perfeito. todas as etapas, você vê que a distribuição apenas desse conteúdo, ou só exibir um anúncio, é só uma parte. E não necessariamente é a mais importante para o negócio como um todo, né? Porque eu preciso garantir, no caso de um aplicativo, não só que as pessoas vejam meu anúncio, mas que elas baixem o aplicativo, mas que elas baixem o aplicativo e também se cadastrem. Use. E depois, se elas se cadastrem, que elas usem. Se elas usem, que elas recomendem para alguém. Então, tem toda uma jornada que o marketing já terminou, mas ela precisa continuar. Eu preciso fazer o marketing ali sem mídia, digamos assim. E isso vale para todo tipo de negócio. Mas em tecnologia, era obrigatório você aprender essas coisas, né? Você pensar em retenção, pensar em outras coisas. Então, em resumo, eu comecei com tecnologia, comecei com programação, fui me descobrindo, e aí quando eu comecei a empreender, aí eu vi que eu precisava assumir um papel importante na companhia, que era marketing. E você acha que hoje, pelo menos na minha experiência com startups ou até alguns founders, eu percebo que existe muito esse erro, vou chamar de erro, de você focar muito no produto perfeito e focar menos na divulgação. Deixa a divulgação como um segundo step. Então, primeiro eu vou ter um produto muito bem feito e aí depois eu vou divulgar e ele vai crescer porque ele é bom. Mas eu vejo isso muito problemático e até essa mentalidade de growth, de você olhar mesmo para esses espaços. E aí hoje eu percebo que existem muitas marcas tão focadas antes em criar uma comunidade, ter um fit ali de linguagem, de comunicação, antes até de ter um produto efetivamente construído. Você enxerga esse problema hoje, atualmente? Eu não vejo que é necessariamente um problema, acho que é um amadurecimento de mercado. Porque, assim, a maior parte das startups que você está falando, provavelmente são startups que surgiram há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás. Era uma época que a maior parte das coisas não estavam inventadas ainda. Então, você ter um diferencial de produto naquela época era um diferencial competitivo tão grande que bastava por si só. Então, tanto é que a gente viu surgir o Uber, não tinha nada parecido, aí veio o Uber. Não tinha nada parecido, aí veio o Airbnb. Não tinha nada parecido, aí veio o Instagram. Então,
era um momento que a internet ela era muito carente Uhum. de soluções mesmo. Então, quando você criava a solução por si só Já bombava. já era o Então, que a suficiente. gente vive com AI hoje. Sai o Exatamente. Lovably, estoura. Sai o... Exatamente. Só que hoje, na maturação de mercado de hoje, onde praticamente tudo já foi inventado, é muito difícil você falar, ou você ver um aplicativo, ou qualquer tipo de empresa, e falar assim, caraca, eu nunca vi nada sequer parecido e que eu preciso tanto. Não tem. Então aí você vê que criar esse produto ultra inovador já tá muito escasso. E aí você viu que as soluções começaram a ser muito mais, tipo, sei lá, o Uber do sei lá o quê, a Netflix da educação. Uhum. A gente foi fazendo subnichos, ah, onde o fator inovação não estava tão latente, e aí você era obrigado a ter outras coisas na sua empresa do que simplesmente ter o produto, porque o seu produto não é um diferencial grande o suficiente a ponto de você nem precisar investir em marketing, porque era o caso de muitas dessas companhias, né? O próprio Dropbox, né? Que quem cunhou o termo growth hacking foi o Sean Ailes, que ele trabalhava no Dropbox, e uma das principais estratégias deles nem foi de mídia, foi estratégia de, tipo, dar alguns gigas de graça para quem compartilhasse. Uhum. Porque as pessoas que tinham tanto essa dor e não existia um produto parecido que fazia sentido. Hoje é impossível você distribuir um produto sem ter uma audiência. Aí porque eu falo, foi um amadurecimento de mercado, porque agora as pessoas veem, beleza, meu produto ainda é muito importante, mas só o produto não significa nada. E se eu gastar 2 anos desenvolvendo meu produto, se eu não tiver uma boa estratégia, se eu não conseguir falar com as pessoas, divulgar para as pessoas, gerar valor para as pessoas, não vale de nada. Eu perdi dinheiro de desenvolvimento. Então, o que já era natural do segmento físico, por exemplo, né? Acabou chegando na internet também, que foi esse nível de maturação. Os players agora precisam de ter planos muito mais complexos do que precisavam há 5 anos atrás, 10 anos atrás, que nem é tanto tempo, né? Mas muda Sim. muito rápido. E hoje você atua bastante como consultor, né? Então você tem Uhum. contato com diversas marcas que estão justamente nesse objetivo de crescer, de criar alavanca, de ter mais saudabilidade. Quando você analisa um negócio, você entra pela primeira vez, você vai abrir ali a porta dos fundos de uma marca. O que geralmente tem como desperdício ou como oportunidade nesse olhar? É muito engraçado que normalmente eles sempre culpam o marketing, e quase nunca é. Eles sempre falam assim, meu marketing é ruim. E aí você vai ver que, para quem trabalha com marketing, sabe o quanto difícil é, porque você não toma todas as decisões. Muitas vezes você faz o melhor que dá para fazer com o cenário que te entregaram. Sim. E eles não conseguem enxergar, acho que esse é o maior erro, de que as decisões estratégicas que vêm muito antes influenciam muito mais o sucesso e a derrocada de uma companhia do que necessariamente o marketing. Claro que o marketing é muito importante, mas eu preciso estar alinhado. Então, normalmente, é alguma coisa do modelo de negócio, alguma... Não vou dizer descuido, mas... O fato de divulgar é sempre a última ponta. Então, dezenas de decisões foram tomadas antes desse fator. E normalmente, e aí se encontra desde precificação até, que é um fator muito importante, né? Porque muitas vezes, se você precifica errado, você não consegue ter margem suficiente ou até mesmo capacidade de investimento em marketing. Se você não... Aí é desconhecido. Aí eu falo, para mim, é modelo de negócio isso, né? Eu preciso entender que se eu preciso de, por exemplo, de adquirir clientes com mídia, eu preciso saber quanto custa adquirir um cliente com mídia e a minha precificação precisa entender que a cada venda que eu faço, eu preciso pagar a mídia e ainda me dar resultado, me dar margem, etc. Se eu não calculo isso, eu nunca vou conseguir fazer uma estratégia de marketing decente porque eu não tenho nem dinheiro suficiente. Você enforca o seu marketing. Né? Exatamente. Ou então, a pessoa precisa de vendedores e aí não contrata. A precificação, para mim, acho que é um fator que raramente os empresários param para pensar do porquê que seu preço é esse preço. Às vezes ele só colocou um preço porque sim, e ele não vê que, na lógica dele, o preço é uma coisa muito importante. Ou ele precifica muito alto, também acontece, e ele fica muito não competitivo, num ponto de que por que eu vou comprar o seu produto, sendo que literalmente em qualquer outro site ou qualquer outra loja do shopping eu tenho uma coisa muito similar ou talvez melhor por 20% a menos. Então, precificação e olhando mais
num lado de marketing, assim, mas não necessariamente o marketing, é mais a cultura da empresa como um todo, é atendimento do cliente. Aí eu englobo Perfeito. desde entender que, primeiro, que atendimento ao cliente não é uma firula, ele é uma estratégia da companhia. Então, aí eu englobo desde estratégias de relacionamento com o cliente como um todo, de CRM, que é, o cliente entrou, e aí depois? Quando você vende de novo para ele? Uhum. Quando você entra em contato com ele? O que você fala para ele? Quem cuida disso? Quantos que separar os clientes em safras? Toda essa parte, depois da venda, como eu gerencio meus clientes, é uma coisa muito importante que normalmente não é pensada estruturalmente. Só que ali mora a maior parte da rentabilidade das companhias, né? Sim. Porque eu tenho um custo alto de propaganda, de marketing para trazer o cliente, mas depois que o cliente entrou, Você tem que fazer ele ser o mais rentável o mais possível rentável ali possível, dentro, né? exatamente. E aí você tem que fazer ele comprar de novo e viver essa marca por um tempo, né? Só que isso não é necessariamente só o marketing, né? Porque muitas vezes o marketing ele não tem esse poder, porque às vezes essa parte do assunto do cliente está com outras áreas. Então, Mas aí acaba, muitas vezes, o time de atendimento de vendas, ele acaba culpando o marketing pela falta de volume, mas às vezes é um time de vendas que não é tão ativo. Ou ele culpa o marketing pela qualidade do lead, mas não é um time de vendas que tem sim. muita habilidade de vender. Então, no final, acaba tendo E essa briguinha, né? o pior é que às vezes tem um time de vendas, aí ele vende, faz tudo certinho, mas depois que o cara já é cliente, ele sai do time de vendas. E aí ele vai, sei lá, para atendimento. Ele vai para uma área, outra área, que não tem nenhum vendedor e ninguém pensando em adicionar receita. Que aí fica, tipo, aí, sei lá, o suporte, sabe? E aí Sim. esse é um erro Já vendeu, né? gigantesco, Aquele né? conselho. Eu já vendi, o cliente está lá dentro, mas ele continua tendo suas necessidades. Exato. E entender que a maior parte dos empresários, eles acham que eles vão salvar o negócio deles trazendo mais cliente para dentro, Jogando mais pra dentro. jogando mais É. cliente. Só que normalmente nunca é E aí você nesse paga sentido. cada vez mais caro no marketing, você tá forçando conversão, joga pra dentro, a coisa não roda, né? Não tem tração ali dentro de casa, e aí vira essa corrida pelo CAC, né? O custo de aquisição do cliente cada vez mais barato e cada vez numa qualidade ruim ou mal trabalhado, né? Exatamente. E aí, às vezes, você acaba também aumentando a sua promessa para trazer cliente mais fácil. Aí, seu vendedor acaba prometendo mais do que Ou dá-lhe cupom no e-commerce. dá-lhe cupom e tudo. Não, mas não só isso. Às vezes, você até promete mais do que você entrega num ponto que vai gerar frustração também no cliente. E aí, isso vai gerando uma bola de neve que o vendedor, para quem é, por exemplo, B2B, o vendedor... Ah, você faz isso, a gente entrega isso também. Entrega de sim para tudo. Coisas que não combinou com Que depois, ninguém, aí o né? cliente fica frustrado, nunca mais volta, vira uma bola de neve. Tanto é que, quando eu entro numa consultoria, normalmente o que eu faço, eu dou uma pausa no marketing por um tempo, até para analisar e entender o cenário como um todo. ah, Primeiro, para mostrar que claramente, olha, dá para você aumentar a receita sem aumentar o seu marketing nesse momento, Tá. para que quando a gente for aumentar o marketing, que ó, inevitavelmente acontece, a gente vai fazer isso com uma estratégia entendendo a jornada do consumidor como um todo, e não só a aquisição, que é onde normalmente eles sempre estão olhando. Tu acredita que isso vale para qualquer tamanho de empresa? Ou seja, mesmo se eu pegar uma loja de bairro, não a empresa que já está um pouco estruturada, as regras são parecidas? Eu acho que são. Em alguns casos, talvez você não consiga, mas aí seria muito grave. Vou dizer o seguinte: se você desplugar propaganda e compra de mídia por um mês da sua companhia e ela desmoronar, você tem um problema muito grave. Muito grave. Acontece com algumas. Mas Ah, na maior parte das vezes, tem uma diminuição, obviamente, mas a empresa não para. É que nesse meio tempo, não é que a gente para a propaganda e espera o pior acontecer. A gente Pra ver vai, até onde vai, né? a gente vai um pouco antes, a gente cria um plano para justamente tentar rentabilizar os clientes atuais e ver e parar de ter influência da mídia um pouco para poder ver o quanto eu consigo mexer no ponteiro ali. Uhum. Às vezes não precisa ser a pausa total, pode ser só uma redução de budget temporária, até que eu vou aumentando de novo, validando algumas premissas que a gente descobriu nesse meio do caminho. Sim. Então, mas eu acho muito importante a pessoa entender as alavancas que eles têm e não ficar dependente só de uma, né? Cara, mas isso que você falou realmente acontece. Tem empresas que se desligar, sei lá, o Meta Ads para de funcionar. Só que isso não é, isso é um cenário horroroso, assim. Sua empresa não pode depender apenas de comprar, sei lá, um anúncio no Google ou na Meta. Isso pode ser, e na realidade de hoje, na maior parte das empresas, é uma parcela relevante, Uhum. claro,
Mas e se acontecer um bloqueio, que acontece às vezes, sua conta de anúncio foi bloqueada e a sua empresa morreu? Porque às vezes leva 2 semanas para você desbloquear. Então você precisa ter outros canais, outras formas de monetização também e trazer desde indicação, monetização da sua base de clientes, como... Porque aí você começa, de fato, a ter propriedade sobre alguma coisa, né? O que é o papo que os publicitários falam muito de dados primários e secundários. Assim, os seus dados primários são os dados dos seus clientes, o Uhum. número deles, o telefone deles, o e-mail deles. É tão difícil você conseguir essas informações e você pagou tão caro por elas que você precisa usar de uma forma inteligente e é capaz disso ser um dos principais motores da receita da companhia. Mas que, na maior parte das vezes, fica só num Excel. Tipo assim, ó, isso aqui são os WhatsApps dos meus clientes. Acabou. Mas como você acha que seria a construção para uma empresa chegar nesse momento de eu desligo a minha compra de performance e eu consigo segurar esse crescimento, vamos dizer assim? É um investimento em marca? É um atendimento realmente excepcional? Ou pensando numa empresa que hoje não é conhecida, né? Como que ela chega nessa maturidade? Não necessariamente você precisa desligar, né? Eu falei mais é que o que acontece muito é um desperdício. É Justo. muito comum. A pessoa, às vezes, ela tá gastando ali 10 mil reais por mês, por exemplo, ou 5 mil reais por mês em mídia, tá tendo um resultado, e esse resultado, muitas vezes você bate o olho com certa experiência e fala assim, cara, ele tá muito ruim, era pra você tá tendo muito mais, é que você não tá fazendo nada, você tá só, tipo, gastando dinheiro e esperando que o cliente venha. Tá, Então, quando a gente ajuda esses parafusos, a gente acaba tendo um resultado similar, mesmo abaixando a mídia, para que eu vá aumentando a mídia com estratégia. O que perfeito. normalmente acontece não tem estratégia nenhuma. É só compra de mídia e a pessoa vai só colocando mais dinheiro, porque sim. Então, ela não tá nem analisando o que ela tá querendo influenciar com aquilo. Você entende? Porque cada criativo, cada anúncio, cada estratégia que você faz na sua empresa tem que ter um objetivo. Esse objetivo não precisa ser necessariamente venda, mas precisa ter um objetivo. O que acontece nas pequenas empresas é que normalmente não tem objetivo nenhum. Tipo assim, o empreendedor acha que tudo vai gerar mais venda, mas não necessariamente. Não entendendo que existe toda uma jornada. Então, acho que o primeiro passo que toda empresa deveria fazer é entender a jornada do consumidor. Que não é a sua jornada, é a jornada do consumidor. Não importa o que você vende, existe um momento em que o cliente vê você pela primeira vez. Tá. Existe esse momento. Não importa em que canal. Não importa em que canal, não importa o que você venda, ele pode ver na TV, pode ver num anúncio, pode ver no outdoor, pode ver no relógio, pode ver no anúncio do Instagram. Mas existe um momento que ele nunca tinha te visto antes e ele te viu pela primeira vez. Ele te viu. Só que existe depois um outro momento que às vezes pode ser dias depois, pode ser meses depois, pode até ser anos depois, que ele enxerga valor pela primeira vez. Assim como você, às vezes, vê vários anúncios o dia inteiro de uma marca que você nunca nem sequer entrou no site, nunca teve curiosidade, tá tudo bem, mas você só viu. Tá. Só que tem um momento, seja alguma coisa que esse negócio fala, alguma coisa que tava na propaganda, ou pode nem ser propaganda, pode ser algum amigo seu que falou, cara, comprei um carro ali de tal marca, olha que legal. Aí você fala, caraca, já vi essa marca antes. Pô, em algum momento você percebe valor pela primeira vez e fala, cara, isso aqui talvez tenha a ver um pouco comigo, ou Justo. pode ser relevante pra mim. E aí, depois disso, você vira cliente nunca antes. Só que as pessoas, elas acham que o cara viu meu anúncio, Virou cliente. ele virou lead e comprou. Uhum. Só que aí, além desse cara, aí o cara virou cliente. Depois disso, aí você vai ter o churn, digamos assim. Sempre tem. Nem todos os clientes vão ser clientes para sempre. O que é o churn, só pra quem tá... Perfeito. O churn é uma palavra em língua inglesa que fala quantos clientes você perdeu. Quantos clientes deixaram de ser clientes. Esse é o churn. Então... mas eu sou um restaurante. Sim, mas você tinha pessoas que vêm frequentemente uma vez por mês, e aí tem algum momento que essa pessoa nunca mais vem. Ela para de ir, ela virou um churn. O churn não necessariamente precisa ser medido numa assinatura, ele é mais comum, a assinatura é mais óbvio, né? Sim. Mas ele existe em todos os segmentos, todos os negócios. Em algum momento a pessoa deixa de ser seu cliente. Por quê?
Existe um motivo, sempre existe um motivo. Ele pode ser positivo ou negativo. Ah, como assim pode ser positivo? Ah, sei lá, sou uma nutricionista e você queria perder 5 quilos, a gente fez uma estratégia, um plano Perdeu. de 6 meses, você perdeu, um abraço. Ou você estava num psicólogo e ele te deu alta, você não precisa mais. Você foi um churn, você deixou de ser cliente, mas não necessariamente é negativo. Mas existe o churn negativo, que é ele foi para a concorrência. O que significa isso? Isso significa, o cliente está falando, eu continuo tendo esse problema. Eu só acho que é você que não resolve para mim. Então é tipo o cara sair da nutricionista e para outra nutricionista. Então assim, ele continua achando que nutrição é algo que ele precisa. Uhum. Ele só não achava que você era o melhor profissional. Você sabe? Você já analisou dos seus clientes que já teve no passado essa jornada? Quando eles fizeram isso? Quando isso aconteceu? Ah, como eu vou saber disso? Aí vem a parte legal de todas essas etapas. Falando com o cliente, ligando pra ele, perguntando pra ele. Não tem outro jeito. É o declarado ali. Só que aí, olha o que é louco. Até mesmo em times de marketing, o que acontece muito é a gente ouvir, ah, mas o meu cliente não gosta disso, o meu cliente gosta daquilo, de pessoas que nunca falaram com o cliente antes. Você fala baseado no que você acha que o cliente acha e não necessariamente, e não literalmente perguntando pra ele. Escuta o cliente. Então assim, ô cliente, onde você me viu pela primeira vez? Sim. Ah, caraca, acho que eu te vi pela primeira vez, sei lá, BYD, te vi pela primeira vez no Caldeirão do Hulk, por exemplo. Nem Caldeirão do Hulk mais, né, acho que agora chama. Agora é... que É que Domingão o com o Mion? Hulk, sei lá. Domingão de É que eu alguém. sei que eles patrocinam. Pode ser. Também. Pode ser. Ou não, vi porque o influenciador tal Sim. comprou um. Ou eu vi porque eu tava passando aqui e vi uma concessionária. Ah, enquanto você gerou pela primeira vez? Eu já gerou pela primeira vez quando o meu vizinho comprou. Ou então quando eu vi um vídeo no YouTube. Ou então Mas quando... até você decidir ter um BYD, você tem uma Isso- jornada enorme jornada de enorme. decisão, de mudança. Só que quando você entende isso, você começa a ver que às vezes... vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui da própria Eletromídia. Talvez a primeira vez que eu vi a marca foi no lavador da minha casa. E eu lembro disso, isso às vezes me marcou. Isso não quer dizer que eu vou comprar, porque o fato de eu ter visto não quer dizer que eu vou comprar, mas se você viu que muitas pessoas que são seus clientes viram pela primeira vez naquele canal, opa, tem valor. E isso que você está falando no final é sobre complementariedade e sobre consistência, né? Porque é o que eu sempre falo. Se você fizer por uma semana uma campanha, que você vai ter uma frequência que a pessoa vai te ver 3 vezes, você não vai mover nada, você não está construindo nada nessa pessoa. E até ela virar um cliente, você vai captar só aquela porcentagem pequena de pessoas que já estava pronta para comprar, né? Que já estava com talvez a necessidade muito latente, alguma coisa assim. Mas tem que ser uma construção, tem que ter uma E consistência, essa né? pessoa que tá com a necessidade latente, provavelmente foi algum outro competidor que educou ela. Você trabalhou isso. E aí vai ter um momento que ela vai pesquisar, etc. Uhum. Mas é muito importante a pessoa entender a jornada como um todo, até pra ela ver o que influencia. Porque, ó, vou dar um exemplo. Na parte que gera valor. Num Uber da vida, Uhum. o que gera valor para... Quando ele gera valor pra pessoa? Ele gera valor quando você entra no carro pela primeira vez e faz a sua primeira corrida. Isso já é um dado público que eles falam sobre isso. Isso aqui que eu tô falando é o funil do próprio Growth Hacking. Então isso quer dizer que se ele faz uma campanha, você descobre o que é Uber, você baixa o aplicativo, você faz o seu cadastro, só que ele ainda não gerou valor pra você. Ele é só mais um aplicativo dentro do seu celular. E ele sabe que o momento que a pessoa fala assim, uau, isso aqui é bom, é quando ela entra no carro e faz a primeira corrida. Então, por isso que eles são tão agressivos no cupom para você fazer sua primeira corrida grátis. Porque isso é entender a jornada do consumidor. Perfeito. Porque senão, se ele estivesse buscando downloads, sabe, baixa o aplicativo, podia ter milhões de downloads, isso não quer dizer que isso é bom pro negócio. Uhum. Perfeito. Então, entender, e às vezes o que gera, dependendo do que você vende, o que gera valor é a própria propaganda. Às vezes não, às vezes às vezes a pessoa compra um produto de entrada e esse produto de entrada gera valor e aí ele compra depois um produto mais caro. Mas você precisa entender que existe isso em todos os seus consumidores e todos os seus consumidores passaram por isso. Mas às vezes você nem sabe o que foi que gerou valor. Mas ouvir o cliente, como tu disse, é acessível para todo tipo de empresa. Exatamente. É Aí você- algo que não custa mais para alguém que é verdade. pequeno, alguém que é... E aí quando você descobre, às vezes você fala assim, caramba, o que gerou valor pra você foi, sei lá, quando o meu vendedor falou tal coisa, caraca. E aí você vê que você falou com 20 clientes e 15 falaram sobre isso, aí você fala, cara, eu nunca nem fiz marketing sobre isso. Sim.
E aí você começa a ser muito mais intencional, gerando resultado, porque quem pode te munir de mais informações sobre as suas campanhas, sobre suas estratégias, são seus próprios clientes. Escute eles e entenda, porque todos eles têm uma dor em comum. Tanto é que eles estão comprando a mesma coisa, o mesmo produto, né? Dentro da mesma empresa. E você conhecê-los e entender o que fizeram eles comprar de você, porque, cara, com certeza eles olharam pelo menos algum outro competidor no meio do caminho. Dificilmente alguém compra alguma coisa sem ter nenhuma outra informação sobre o mercado. É muito raro. Então, uma vez que você vai Sem ter algo entendendo de isso, referência, né, para comparar. e aí quando você entende, por exemplo, dos clientes que saíram, que é a parte muito importante, que às vezes eles saíram por uma coisa que é ultra contornável, entendeu? Às vezes você nem sabia que esse motivo estava fazendo você Sim. perder cliente. Porque o growth hacking, ele é uma lógica muito importante que ele entende que é o seguinte, essas empresas de alto crescimento, elas crescem em alta velocidade porque elas têm um ciclo completo de aquisição, retenção e monetização. Que significa na prática que a Amazon é um sucesso, a Meta, etc. Todas essas empresas grandes são um sucesso porque você, sei lá, você baixou o Instagram pela primeira vez há 10 anos atrás e usa até hoje. Então, eles conseguem não só adquirir clientes mais rápido, mas também retê-los por muito mais tempo que seus competidores. Então, por quê? Porque eles se importam muito com o cliente deles, eles tentam entender. Para eles, reduzir a quantidade de clientes que eles perdem é um objetivo da empresa como um todo. Eu preciso melhorar meu produto constantemente, eu preciso atender minha demanda mais eficientemente todos os dias, porque eu sei que o que vai me fazer realmente crescer constantemente no tempo não é só trazer mais clientes, é também não perder. Mas tu viu isso? Eu vou puxar de novo essa história da empresa menor, acho que muito até ouvindo, e quem nos Claro. escuta aqui, Pela realidade. nas experiências tu já viu momentos até diferentes com empresas talvez que estavam ali em momentos mais iniciais, aplicar essas mesmas coisas pra gente falar, Com é certeza. viável, é Com certeza. viável, Ó, trazer um pouco dessa Não tem realidade nada a ver com pro orçamento, menor. né? Vou dar um exemplo. Um restaurante. Tá. Você tem um restaurante. E aí a pessoa foi lá e você pega lá, você consegue medir dados ali o final do cartão, se você quiser anotar isso, você tem o sistema, você consegue ver. Talvez você não tenha o nome, o telefone do cliente, alguns lugares você pode pedir, mas vamos supor que você não tenha, mas ainda assim você consegue saber quando um cliente volta, porque se você tiver um sisteminha que tem as transações, você já tem o final do cartão. Isso já é mais que o suficiente para você saber que aquele final do cartão no passado já veio, ou você pode literalmente anotar também, se for o caso. Sim. Mas partindo do princípio que eu sei a quantidade de vezes que cada cliente vai. E aí você descobre que, por exemplo, depois que o cliente almoça aqui 3 vezes, depois da terceira vez que ele vem, normalmente ele se fideliza. Cara, isso é uma informação muito importante. Então, o que eu posso fazer para acelerar Tá. esse fato? Esse é o tipo de coisa que a gente vai pensando, e essa é uma das estratégias de marketing. Aí você pode, desde... No terceiro, fazer um encantamento a mais, Ou, será? Ou antes? o cara faz o segundo, já dá um desconto pra ele pra terceira vez, aí você vê que Opa. tem restaurantes que vão lá e fazem aquele negócio de... Fidelidade. Em 10 você vai. Sim, tudo são formas, O cashback. um cashback, ou então você pode fazer um menu especial em um dia específico para poder fazer o cara que não iria naquele dia ter um motivo a mais para ir. Mas é tentando entender que existe uma jornada do consumidor e existe um motivo pelo qual alguns clientes retornam e outros não. Uma vez que você entende esse motivo, você... É que eu não tenho... Isso é uma coisa que a audiência tem que entender também. Ninguém vai ter todas as respostas, mas você tem que fazer boas perguntas e ir atrás delas, porque elas são únicas de cada negócio. Mas você sabe, se você olhar no seu restaurante, que tem, sei lá, 10 mesas, você vê rostos similares que voltam sempre. E óbvio que não são todo mundo que volta sempre, mas por que aquelas pessoas voltam sempre? Ah, talvez você descubra que é porque
sei lá, talvez você é um ambiente que vem muita gente que não mora na região que passa lá. Então, ok, talvez o restaurante nunca vai conseguir, É mais turístico, é vamos mais dizer assim. turístico. Aí é outro tipo de experiência. Aí talvez você possa, por ser mais turístico, cobrar mais caro, aumentar sua margem. Agora, você descobre que as pessoas que retornam é porque elas trabalham num raio de X metros de distância. Então, 2 ou 3 prédios. Então, ok, aqueles prédios ali têm mais propensão a vir. O que eu posso fazer? Uhum. Talvez uma parceria com aquelas empresas. Que normalmente restaurantes já fazem isso, mas fazer esse tipo de pergunta constantemente e tentar entender como eu posso mover o ponteiro, você começa a criar estratégias e não mais campanhas soltas. Uhum. Porque às vezes o que a pessoa pensa é que, eu preciso divulgar mais meu restaurante, mas divulgar como? Para quem? Eu quero divulgar para qualquer pessoa? Ou eu sei que existe um grupo específico que eu tenho certeza que se eles virem aqui, eles vão adorar, eles vão gostar muito, eles vão Sim. passar a vir mais vezes. E aí eu começo a influenciar. Então, isso vale para desde marca de roupa, o cara fez a primeira compra, então... E aí você sabe que normalmente as pessoas fazem a segunda compra em 3 meses ou em 2 meses, você vai dar um cashback, talvez até mais agressivo, entendendo que eu não quero... Uma coisa é eu ganhar dinheiro nessa compra, outra coisa é você fazer 5 compras ou 3 compras por ano e virar meu cliente por 4, 5 anos, eu vou ganhar muito mais. E se eu sei que eu posso estimular Uhum. e fazer com que isso aconteça, eu posso criar uma estratégia para isso. Seja cashback, ou até mesmo o meu vendedor vai te ligar te perguntando o que você achou, o que você gostou, ou eu vou entender. Aí vem muito dados, né? Você precisa se munir Sim. de dados, que é pessoas que normalmente compram essa camiseta, compram o que junto? Aí eu posso estimular, falar assim, cara, e fazer algo personalizado, Você consegue provocar a pessoa com algo que você já conhece dela, né? Então, tanto para aquisição você já conhece melhor porque as pessoas estão indo, e para retenção você já entende o que retém a pessoa ou faz ela desistir. E até depois, para se comunicar e trazer novos pontos de contato para conversar com ela. Eu lembro muito quando o Mac, né, lançou a campanha do Fome de Mac. Que perfeito. provavelmente eles falaram com muitos clientes e perceberam que todo mundo usa isso como um gatilho mental, de tipo, estou com fome de Mac. E se ele fala isso pra mim no elevador, ativa instantaneamente Olha que esse desejo, sabe? Olha que doideira. Essa campanha, inclusive, é muito boa. O João Branco é um grande amigo, a gente já fez eventos juntos, já fez algumas coisas juntos. E a história dele falando sobre como surgiu essa campanha é maravilhosa, que eles fazem pesquisa com clientes e com ex-clientes também, exatamente como eu tô falando aqui. E ele, que era o CMO na época, ele fez pessoalmente essa entrevista. E ele tava falando com uma pessoa perto ali dos 30 anos, mais ou menos, que não consumia mais fast food. Essa campanha inteira veio desse insight. Tá. O que aquela pessoa tava falando? Ela falou assim: olha, hoje, na minha atual rotina, eu não, quando eu vou no shopping, eu vou na praça de alimentação, eu tento, na minha fase de vida hoje, buscar algo mais saudável, buscar comer um pouco melhor, porque já sinto que eu preciso cuidar mais da minha saúde, eu tô em outra fase, mas tem, tem dia que dá aquela fome de Mac que você sabe como é, né? Ou seja, entendeu assim, até mesmo um ICP que talvez não seja mais o cliente assíduo do McDonald's, que às vezes tá em outra fase, assim, ele não tá nem querendo consumir mais fast food no geral, mas tem dia que ele dá fome de Mac. Não é fome de hambúrguer. Não. E isso é muito engraçado, né? Isso que é Eu não quero louco, hambúrguer, eu quero Mac. E aí ele, caraca, veio da boca de um cliente. Foi a primeira vez que saiu a frase fome de Mac, foi numa entrevista com um cliente. E isso qualquer pizzaria de bairro, qualquer restaurante, Isso qualquer virou. lojinha pode encontrar E esse aí tipo ele de percebeu. insight, né? Assim como tem essa pessoa, deve ter milhares de outras pessoas que também pensam parecido. Que fala isso. E aí eu vou usar isso como campanha. E eu vou falar com essas pessoas. E é por isso que fala tanto com a gente, né? Porque a gente provavelmente tá nessa fase. Eu não como mais McDonald's, como eu Mas comia quando bate a quando eu fome era de Mac... adolescente, né? Porque pra mim, cara, toda sexta-feira eu queria poder comer um Mac. Hoje não, mas tem vezes, às vezes tá saindo à noite, de madrugada, numa festa, ou então tô muito corrido, tem poucos minutos, cara, me dá uma fome de Mac. Perfeito. Essa é a importância
que eu falo de falar com o cliente, que a gente esqueceu. Hoje, a internet dá tantas possibilidades de a gente fazer isso. Antes, você precisava contratar pesquisa, Ibope, era restrito só a marcas que tinham muito dinheiro para Sim. conseguir falar com o consumidor. Cara, e hoje, literalmente, você pode, muitas vezes, abrir uma caixinha de perguntas, pedir o telefone dele, ligar para ele por 20, 30 minutos, e a gente não faz. Custa zero, e a gente não faz. E mudando disso um pouco, e a gente falou aqui de ouvir bastante o cliente, de uma estratégia mais completa, Da mas jornada. a gente olhando direto para a mídia, como é que tu tá enxergando a mídia nesse momento, dentro dessas estratégias, e aí pegamos tanto empresas pequenas, quanto médias, quanto grandes, como é que tu enxerga esses caminhos, uma vez que ela ouviu, que ela está com uma estratégia bem montada, o que tu recomendaria aí como um primeiro caminho em termos de mídia para essas empresas? Que parece que deu uma virada de chave, assim, vamos dizer, pós-pandemia, né? Então a gente tem a mídia antes da pandemia e a mídia pós-pandemia, né? Pelo menos eu vejo assim, não sei você. Não, total. Eu diria até que tem um fator aí Gen Z que muda muito o jogo. Então, a gente tem ali cerca de 30 e poucos por cento da população brasileira já, que tem entre 17 e 28 anos, e ainda tem a geração alfa mais baixo, que tem uma relação muito diferente do consumo de conteúdo como um todo, que já nasceu com o celular, já nasceu digitalizado. Se a gente fala de crianças mais novas, isso é até mais impactante ainda. E isso é muito importante e muda muito as estratégias, porque cada vez mais eu tenho um público grande com repulsa a anúncios, né? Então, que já nasceu pulando. Se você tem um filho mais novo, você sabe, as pessoas, antes de saber ler, ele aprende a pular anúncio. No YouTube já No vai o YouTube, dedinho ali, já né? fica lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, no Instagram, etc., você, cara, assim, eu tenho certeza aqui que muita gente tá ouvindo aqui hoje abriu o Instagram ou o TikTok pelo menos uma vez hoje. Uhum. E você, com certeza absoluta, foi impactado por anúncio. Eu duvido que você lembre quais marcas eram. Muito difícil. E isso cria uma dificuldade muito grande para todo mundo que faz marketing. Porque hoje eu tenho uma dificuldade real que é comunicar. Sim. Então, imagina que se antes, se eu sou a Toyota e eu preciso fazer um recall, cara, era muito simples. Eu ia lá comprar um anúncio do Jornal Nacional. Todo Jornal mundo já Nacional, via. atenção proprietários do Corolla, por favor, recall urgente. E as pessoas, eu posso lá comprar ali, talvez uma folha ali no Folha de São Paulo, jornal da cidade. Uhum. Praticamente todos os proprietários de Corolla saberiam que ele precisa fazer um recall com pouquíssimas inserções. Hoje, a Toyota pode gastar, cara, 30 milhões de reais distribuindo no Instagram esse anúncio. Que não seriamente as pessoas vão saber porque elas vão ter pulado antes. É real, isso é uma dor real que as Hoje era marcas aquela têm. raiva de intrometer, né? Eu tava assistindo o jogo de futebol esses dias, e aí agora eles estão fazendo aquela tela dividida, que passa a campanha de um lado e o jogo do outro. E aí você fica, me mostra o jogo, né, tal. Então tem esse sentimento já também, né? Não, na total. E aí mídia. você vê num ponto que eu olho lá no meu Google, no meu Meta Ads, X milhões de impressões. Isso não quer dizer que X milhões de pessoas viram. Muitas vezes, você vai olhar lá o watch time, a retenção, foi 2 segundos, 3 segundos. Uhum. Só que a parte que você fala sobre o benefício do seu produto, a parte que você vende, tá em 66 segundos, ou tá em 44. A pessoa nem chegou lá. Ela nem lembra de ter visto. Ela pulou sem perceber que pulou. Porque nosso olho recebe muito rápido o que é uma propaganda e sai. Então isso cria uma coisa que antes marqueteiros não tinham que pensar tanto. Porque antes eu fazia a minha comunicação e eu tinha a televisão com uma atenção tão grande que, sendo bom, sendo ruim, você veria, eu repetiria isso à exaustão, a um ponto de que eu pego até uma Dolly, que sempre teve comerciais ruins, a gente pode falar assim no quesito de visual, era um 3D tosco, que eles não atualizavam nunca, você ficava 10 anos usando o mesmo comercial, mas cumpria seu papel. Porque você pelo menos sabia que Dolly existia, olha que doideira. Sim. Aí você ia no supermercado, você queria comprar um Guaraná Uhum. barato, aí você via Dolly e via outras marcas que você nunca ouviu falar, você já fala assim, cara, Dolly é mais familiar pra mim.
Então, essa estratégia do marketing que antes, se você conseguisse fazer alcance e frequência, você conseguia já ter grandes benefícios, né? Mesmo que a sua comunicação fosse ruim. Então, e aí quando você unia isso a uma boa sacada, uma boa comunicação, aí você tinha resultados excepcionais. Hoje não. Ficou mais difícil, porque eu não consigo. Esse é um tipo, por exemplo, jingles morreram. É difícil hoje ver. Porque como eu vou fazer um jingle, sendo que o jingle é baseado na repetição? Mesmo que eu ache incrível o seu jingle, Ele tem que ouvir. eu vou ouvir uma vez só. É. Eu não vou ouvir duas, três, quatro, a ponto de decorar. Sim. Então hoje ficou mais caro a atenção. Basicamente é isso. Não só. Esse é o ponto, não é uma questão de dinheiro. Você pode ter o dinheiro que for, se Você a pode ter o pessoa dinheiro não que te for. ouvir. Então, Justo. assim como, sei lá, Omo. Quando foi a última vez que você viu Omo no TikTok? Pra pessoas que moram no TikTok, Omo não existe. É doideira de pensar isso. É. E assim, Unilever tem dinheiro e ela provavelmente distribui. Só que as pessoas pulam, as pessoas não lembram. Ela não tem mais Uhum. esse superpoder de, cara, eu faço uma campanha, o branco mais branco, você vai achar muito legal. Hoje, isso é propaganda, pula. Então, o que eu falo é assim, as pessoas têm que ter uma preocupação até antes da compra de mídia, que é o que eu vou distribuir. Tá. Porque não importa o quanto dinheiro eu gaste na distribuição. Se as pessoas pularem e eu não conseguir eu não conseguir capturar a atenção, que esse é um fator importante, que hoje é o seu papel capturar a atenção, antes eu comprava a atenção. Certo. Hoje, eu compro um espaço. E é meu papel, como marqueteiro, como Despertar a Sim. atenção. capturar essa atenção. E aí ficou mais difícil. Então, as pessoas precisam pensar muito bem e entender o canal que ela está investindo, Uhum. como é a comunicação naquele canal, ser o mais nativo possível, entender o que o seu consumidor quer e precisa, o que ele se interessaria Uhum. e fazer uma comunicação certeira e sniper. Aí vai num ponto de que talvez você não vai fazer mais um criativo e distribuir em todos os lugares. Aí Você vai entra o fazer teste. dezenas de criativos falando cada um sobre uma coisa específica que desperta a atenção de uma parte dos seus clientes, sabendo que você não vai conseguir ter a atenção de todo mundo com uma única peça. Então ficou mais Traz complexo. um desafio de, como tu falou, de criação, e também tu comentou um pouco sobre abrir espaço para novos canais, ou até canais antigos, para tá nesse mix aí, para tu capturar um pouco dessa atenção. Como é que tu enxerga essa oportunidade para os influenciadores dentro do Uhum. como parte dessa atração, e até outros meios aqui, Como saindo um ali. pouco digital, para como a gente está aqui Porque no meio do out of home, né? Você Como sai é da que... exaustão do estou vendendo para você, entra talvez o influenciador como algo mais confortável ali, como mais uma conversa, e o out of home, por exemplo, que traz uma mídia contextualizada. Então você por mais que você não queira ver a mídia, você está com ela ambientalizada em você, né? Então dá essa disfarçada na campanha, Ela vamos faz dizer assim. parte da jornada e não da interrupção, Não né? da Exatamente. É muito doido falar isso, né? Mas o digital ficou tão competitivo, num ponto de que, por muitos anos, milhares de pessoas ficaram falando assim, gente, vamos investir aqui no digital, que a competição ficou tão grande e espremeram tantos inventários lá, que criou mesmo essa repulsa de anúncio. É real, as pessoas têm repulsa, Uhum. e se elas acreditam e quando elas estão sendo interrompidas, elas ficam extremamente estressadas, né? Então o próprio YouTube sofre muito com isso, porque às vezes você coloca ali um anúncio no meio do vídeo, o cara, caraca, que saco, eu não aguento mais ver você e tal marca. Que aí os outros canais começaram a ganhar até mais força. Engraçado a gente ver, a própria televisão hoje, ela te oferece algo que nenhum outro, que o digital nunca vai conseguir te oferecer, que é a garantia que alguém vai ver os seus 30 segundos. E chega num ponto que a gente vê até pessoas que antes compravam único exclusivamente mídia digital, cara, preciso ir pra TV. E aí o out of home é muito parecido com isso, né? Porque quando você tem, sei lá, um outdoor que passa na sua casa, você vai ver ele todo dia. Aqui em São Paulo a gente não tem outdoor, aí você vai ter lá tanto relógios como também a mídia do elevador. Cara, o elevador é muito raro
você não tá olhando. Principalmente quando você tá sozinho no elevador, ou quando tá com outras pessoas, você não Que quer ainda fica com encarar as vergonha, pessoas, é. né? Você vai estar olhando. Sim. E E você aí- passa no elevador 6 vezes por dia? Você chega ao trabalho, você sai, você sobe, você E aí pega a tem- e aí- comida e aí lá tem embaixo. e aí tem na sua casa também. Aí você vai no aeroporto. Você acaba vendo, porque é algo que tá ali, e às vezes você vê que fica mudando, aí você vai, vou ver qual que é o próximo. Tem esse fator de eu conseguir ter a sua atenção por 5, 10 segundos, que é muito louco, né? Antes eu já achava pouco isso. É. Só que hoje a gente vê que no anúncio online eu tenho 2. Eu tenho 1. Então ali eu tenho 5. Sim. 5 virou o dobro. E pelo que a Nielsen divulgou no último relatório de neurociência deles, hoje você precisa de mais ou menos 2,5 segundos de atenção para gravar por 3 dias essa marca na sua cabeça. Então aí vem a frequência e aí vem você ter conseguido captar pelo menos um pouquinho dessa atenção, né? Exato, então vira uma mídia complementar muito importante para eu conseguir fazer a frequência, né? Porque se eu depender apenas do canal digital, não que não dê, mas fica muito mais complexo. E aí, fora outros fatores também, como... Eu acho que ainda traz reputação. Isso aqui agora sou eu, João, falando Sim. assim. Porque você fala assim, caraca, os caras estão na vida real. Você entende? Dá a sensação de chegou lá. Tem credibilidade. Não é nem que chegou lá, mas é que, tipo assim, é real. Eu falo isso porque hoje, nesse ambiente onde que existem muitos golpes, você vê que, cara, essa cópia. empresa tá ali, cara, ela tá ocupando o mesmo espaço que a Coca-Cola ocupa. Então você acaba tendo esse fator. E aí vem junto também tudo que é presencial, que hoje virou uma estratégia de marketing. Desde eventos, você tá no mundo real. Ativações offline. Ativações. Aí a gente vê que hoje o quão forte e importante é fazer o trade marketing também, para quem tá lá. Quando você consegue estar no mundo físico também, acho que isso fortalece a sua atividade online, né? A sua reputação online e a sua atenção online. Então, porque você começa ali a fazer parte mais da jornada inteira do seu cliente e não só em um... Então é sempre canal. voltando no papo de complementariedade de canais, né? A gente não tá dizendo que o digital é ruim, não deve ser feito, nem que a Orofome é o melhor, ou que a TV deve ser ignorada, mas que no final existe uma jornada que o cliente não separa o que é, agora eu tô no digital, agora eu tô na rua, né? Ele tá vivendo o dia a dia dele, e a gente tá buscando tá cada vez mais falando de uma forma mais efetiva com esse cliente. E aí entra o processo de complementariedade de canais. Acho que não é nem complementar de canais, é a jornada do consumidor mesmo. Volta a olhar pra ele. É que entra canais, porque o consumidor tá em vários canais. Tá, perfeito. Mas no fim, não é que o digital funciona. É que em algum momento as pessoas começaram a estar mais no digital do que outros lugares. Então, se antes as pessoas passavam, sei lá, 3, 4 horas por dia à frente da televisão, ela passou a passar, sei lá, 1 hora na frente da televisão e outras horas, não mais direto, mas no celular, seja... Olha aqui 10 minutos, depois eu vou lá, olho mais 10. Então, num ponto de que, no fim, o que a gente sempre quis é falar com você. O objetivo do marketing, pra mim, é comunicar. Uhum. Se você tá num campo de futebol assistindo um jogo, e eu vou lá e compro aquele painelzinho, a listra, eu tô comunicando pra você porque você tá ali. E naquele momento, não adianta só anunciar no Instagram, porque você não tá olhando pro Instagram. Você não tá assistindo TV naquele momento, você tá ali. Então, a minha chance de comunicar com você é naquele espaço. Quando você começou a usar muito Instagram, virou uma grande oportunidade de eu comunicar com você lá. Quando você passou a usar TikTok, virou uma oportunidade. Quando você passou a usar o YouTube, virou uma oportunidade. Quando você tá no mercado, aí vem o trade marketing. É a oportunidade que eu tenho de comunicar. Se eu conseguisse sentar na sua frente e falasse com você, era melhor ainda. Então, que era o que as pessoas faziam, né? O vendedor Na rua, o flyer. Porque no fim, o objetivo nunca foi, eu quero fazer TV. Não, o objetivo foi, eu quero falar com o João. Eu quero vender mais, na verdade, né? E o João pode ser meu comprador. Exato, e ele assiste TV. Então a forma que eu tenho pra falar com o João é falando TV. Se eu pudesse te ligar e ter a certeza que você atenderia, eu estaria só te ligando. Se eu conseguisse garantir, olha, eu tenho 30 minutos com todos os brasileiros, eu ligaria pra todos eles. Seria o jeito mais efetivo, né? Eu conseguiria até quebrar suas objeções. Então quando você entende isso, você entende que, não, peraí. Eu não preciso de fazer mídia online. Eu preciso falar com o João. E o João usa mídia online, mas ele também entra no elevador dele. Ele também vai pra rua, ele também vai na estrada e olha um outdoor, ele também... E se eu consigo comunicar pra ele
em vários momentos, eu irei fazer isso. Agora, ao mesmo tempo, pode acontecer também. Se eu rodar anúncios ruins em todos os canais, eu não comuniquei, então não funciona. Porque se meu anúncio digital ele é ruim, ele não funciona. Porque no fim, o que funciona é comunicar. Por isso que eu falo que a maior dificuldade hoje é comunicar. Porque eu não É tenho... o criativo em si, a mídia que vai ser Não, nem, escolhida. é literalmente a mensagem que você passa. A combinação, né? Da É a mensagem combinação com a jornada, com pegar ele com a no momento jornada. certo. Porque se eu No momento que ele tá, né? Hoje- Tu que tá entrando na jornada dele, não é ele que tem que entrar na Exatamente. tua. Porque eu consigo comprar um outdoor muito fácil, eu consigo comprar um out of home muito fácil, uma mídia online muito fácil. Só que O que eu vou dizer ali? se o que eu disser não comunicar e não for bom, não adiantou nada. Uhum. Porque no fim, ninguém vende mais por imprimir mais anúncio, né? Por aparecer mais em anúncio. As pessoas vendem mais por comunicar um benefício, por comunicar um diferencial, por comunicar um serviço, um produto, um preço, por falar para quem precisa comprar, porque no fim as pessoas precisam comprar. E se mostrar como uma opção para aquela pessoa que já precisa. Né? Então, Nessa jornada aí, tu encontrou algum caminho de que quem se deu bem seguiu? Tem alguma Um case de alguém que uma começou. regra de ouro, assim, de alguns passos que tem que estar nessa jornada de quem tá se dando bem, né? dá um exemplo assim, como seria. Não, tu vê a empresa Uhum. A que tu olhou e falou, putz, esses caras trabalham bem. E eles têm aqui, acho que a leitura boa da jornada do cliente, eles encontraram caminhos para se comunicar bem com bons argumentos. Tem alguns pontos que são chave para todas essas empresas. Tu viu essa repetição de que nesse ponto elas fizeram coisas, não digo iguais, porque cada um tem sua estratégia, mas que elas façam sentido para crescimento. Tem vários pontos. Acho que assim, o principal é tentar construir frequência. Porque e constância, né? Frequência e constância. Que é o que você mesmo falou, a campanha ela precisa rodar por tempo suficiente. Eu preciso entender que colocando o consumidor no centro, que ele está muito mais ocupado vivendo a vida dele do que pensando em mim. Então, e o maior interessado que ele lembre de mim sou eu, não é ele. Só que se ele me vê uma vez, por mais que ele ache legal, ele não vai lembrar. Porque é o normal. Assim como você não lembra dos posts que seus próprios amigos fizeram. Porque tu tem que, muitas vezes, esse mercado, a necessidade não está latente. Tu tem que construir também na cabeça dele que isso pode ser parte da necessidade dele, pode ser um produto para ele. Total. E não só isso, porque muitas vezes ele tem a necessidade latente, ele precisa fazer isso, mas ele também esquece. Porque não é algo de vida ou morte. Vou dar um exemplo. Às vezes você precisa ir no médico. Total. Você sabe disso. Mas aí, às vezes, você posterga isso por meses. Até que, tipo assim, começa a doer tanto essas costas. Fala assim, cara, não, preciso muito. Só que aí, se para de doer por 3 dias, você já esquece. Por 3 dias já é o suficiente. Fala assim, cara, eu já melhorei, acho que eu não preciso mais. Sim. Eu tava com dor na coluna, não tô mais. Então, se você não tá sempre aparecendo ali, sempre demonstrando e criando uma oportunidade para ação, ela não acontece ou talvez não aconteça tão rápido. Na maior parte das vezes, ela simplesmente não acontece, porque as pessoas, sempre que elas puderem ficar na inércia, elas ficarão. Né? Esse é o padrão. Então, quando você entende isso, que você precisa aparecer por tempo suficiente para criar uma lembrança que se destaca dos outros, e aí por isso que eu falo que o alcance e frequência é uma máxima do marketing que funciona muito bem, porque quantas vezes você já viu aquela máxima do quem é mais lembrado vai vencer, né? Então, assim, muitas vezes o cara não é o melhor produto, não é a melhor solução, não é a melhor empresa, mas ela é mais lembrada, ela vai... Mas pra você ser escolhido, você tem que ser lembrado. Vocês têm que ser lembrados, exatamente. Nem é uma opção na sua cabeça. E muitas vezes o empreendedor que tá ouvindo aqui, a gente sabe, cara, eu tenho meu competidor, ele é muito pior que eu tenho um produto pior, atendimento Mas pior, grita mais. só que os clientes só conhecem ele. Nunca ouviram falar de você. Eles nem sabem que você existe. E a não ser que seja uma venda mais complexa, que naturalmente já envolve muita pesquisa do consumidor, se não é o caso, ele vai no mais fácil para ele. É claro, assim, se eu for comprar uma casa, aí talvez eu vou pesquisar mais. Mas na maior parte das vezes, aquele que eu sei que vende, se tá num preço que eu posso pagar, eu vou comprar e eu não vou ficar pesquisando todos os competidores que aquele cara tem.
pra comprar, sei lá, só um tênis que eu achei bonito. Sim. Você não faz essa jornada de compra. Então, primeiro ponto, aparecer o suficiente e fixar alguma mensagem. Não ficar trocando também essa mensagem o tempo todo, né? Que eu acho que é um erro, às vezes, dos pequenos. E eu vejo até, às vezes, até gente como eletromídia e tal, a gente cria a mídia, a gente vê essa mídia muitas vezes, mas o meu consumidor, às vezes, ele só viu 3 vezes, né? E a gente cansa da mídia antes Exatamente. dele cansar. E aí eu vejo que tem esse erro na troca do teste também, né? Não, totalmente. E entender que tá tudo bem você ser repetitivo. Porque repetição é bom. As pessoas gostam de repetição. Essa ideia de querer tudo novo é uma cobrança que a gente faz do nosso conteúdo, das nossas mídias e tal, que ela é falsa. As pessoas, elas adoram o que é familiar. A familiaridade traz muito mais benefícios do que a novidade, porque a novidade sempre, ela causa estranheza num ponto de que eu não sei o que esperar. E isso não é bom. Então, vou dar um exemplo assim. Grey's Anatomy. É uma série que tem, sei lá, 20 temporadas. Se você pegar qualquer episódio de Grey's Anatomy, ele é igual. É a A mesma forma de coisa. filmar as roupas. Tipo, a pessoa que assiste, ela até sabe, esse é o momento que vai descobrir a doença. Ó, esse é o momento que vai ter que eles vão brigar, vai ter um desentendimento ali entre os médicos, e aí naquele... Você sabe exatamente tudo o que vai acontecer. E você assiste justamente por isso, porque você ama isso. Você quer aquilo, você escolheu assistir aquilo. É igual na novela, a gente sempre gravou os personagens que tinham bordão, né? Os personagens que É. tinham bordão eram os que viravam mais queridos do público, geralmente. E é familiaridade. Agora, se Grey's Anatomy fosse diferente em cada episódio, como você assistiria? Né? É muito mais difícil, assim. Até existe séries que são assim, mas é muito mais difícil, tipo um Black Mirror, onde cada episódio é 100% diferente. Ainda tem as premissas parecidas, mas já é mais difícil criar uma relação. Porque eu não consigo me apegar a um personagem, eu não consigo me apegar àquela história, eu não consigo entender tanto as premissas, eu não consigo torcer tanto por alguém, porque eu não acompanhei aquela mesma coisa por tempo suficiente a ponto de criar uma relação. Então, quando você entende isso, que na verdade a repetição é bom e ela traz benefícios pra você, é claro que você não vai falar necessariamente. Você pode mudar um pouco o jeito que você fala, mas passando a mesma mensagem. Eu não posso mudar a mensagem. Perfeito. Eu preciso fixar uma mensagem, assim como é quase indistinguível Coca-Cola de família, você entendeu? Ou De Natal. de Natal. Ela patrocinou Natal há muitos anos. Ela tá sempre falando isso. Agora, se você visse Coca-Cola patrocinando um skatista, você acharia estranho. Você fala, cara, isso aqui é meio Red Bull, entendeu? Tipo assim, isso não é Coca-Cola. Você começa a criar uma dissonância cognitiva nas pessoas, porque, no fim, o que o consumidor quer é familiaridade e ele adora quando ele sabe o que espera, o que esperar da marca e a marca entrega. Ele não acha isso, nossa, ele me entregou exatamente o que esperou. Ah, que bom, porque eu gosto disso, eu quero mais disso. Imagina se os produtos que você comprasse no mercado mudassem a fórmula todo mês. Isso Ou não é bom. embalagem. Ou Como você embalagem, compra né? rápido no mercado, né? Exatamente. Só que a mensagem fica repetitiva pra você, porque você vê ela muito mais vezes do que o seu Eu tô consumidor, né? criando, Porque você que cria. exato. Muito bom. O papo aqui tá muito rico. A gente já falou de jornada de cliente, de ouvir o cliente, sobre como testar os criativos, né? Que então a gente tem que ter um pouco de calma nesses testes, apesar de testar novos formatos com a mesma mensagem. E entender ali a retenção um fator primordial, né? Legal. Se a mídia que está Reter comprando... a atenção do cliente. Exatamente. E eu falo isso porque é uma lógica que mudou muito com a TV, por exemplo. Na televisão, como eu detinha a atenção por todo o período, era muito comum ter o pensamento de que a última coisa que a pessoa vai ver vai ser o que ela vai lembrar. Então, a grande frase da marca, o grande plot twist, estava nos segundos finais, No fechamento. no fechamento. Agora volta. Agora- Inverte a lógica. Agora inverte a lógica. Se você deixar a sua mensagem principal para os últimos segundos, é onde a menor quantidade de pessoas vai ter acesso e vai ver.
Eu tava Tem- vendo um... Ai, pode falar, desculpa. Não? É que é uma curiosidade, mas que é muito engraçado, né? Que todos os millennials ou geração X, eu tava assistindo um vídeo que mostrava, principalmente CEOs, tal, que falam bastante em formato de selfie, né? Que todos eles davam uma respirada antes de falar a primeira frase. E aí eles falam que é 1 segundo de atraso do o millennial. millennial pause, né? Isso, então ele faz um... E aí ele solta. A Gen Z não. A Gen Z, ela abre o vídeo falando, você que tá me ouvindo, né? Então ela já tem esse gatilho da velocidade do digital na cabeça. E é muito louco como isso molda também as gerações, né? Exato. E é que não é só o digital, né? É que as pessoas passaram tanto tempo no digital que isso moldou Na hora foi a mesma o que ela coisa. espera em tudo. É. Você precisa entregar a melhor parte do conteúdo nos primeiros segundos, né? Tanto é que, sei lá, o próprio MrBeast da vida, o canal de Até o YouTube... TEDx, né? O TED muda isso, porque você não começa apresentando, oi, eu sou a Stephanie. Não, você já entra com a pergunta-chave na palestra, né? Exato, entendendo que se eu te entrego o melhor logo de cara, eu consigo Seguro. mais alguns segundos da sua atenção para continuar te entregando o Sim. resto. Se eu deixo o melhor pro final, Legal. ninguém vai chegar lá, porque as pessoas já vão falar assim, cara, isso aqui não era interessante, vou pular. Então isso muda um pouco a lógica como você pensa os seus criativos e quer fazer essa entrega, né? Então, Perfeito. João, vou te pedir para você contar para quem está assistindo a gente agora, ouvindo a gente, o que você deixaria como uma lição de casa para eles fazerem essa semana ainda, que seja fácil, né, de tirar do papel, para que eles possam vender mais, ter mais alavanca nos negócios deles. Vamos chamar aqui de um ganho rápido aí, para eles fazerem ainda essa semana. Você tem alguma coisa de Tem. ideia? primeiro ponto, olhe para sua base de clientes. Tudo começa nos seus clientes. Todas as estratégias vêm através de insights que você tem deles. Primeiro é entender que o seu objetivo é aumentar a sua receita por cliente. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer. Não necessariamente é trazer novos clientes. Isso também pode ser. Mas não adianta nada trazer novos clientes se você não faz eles ficarem por mais tempo e gastarem mais, comprarem mais e ficarem com você. Criar uma relação de longo prazo com eles. Quando você muda essa chavinha, isso já te abre para você pensar e entender que o marketing ele é muito mais do que a imagem que eu vou colocar no elevador. Ele é mais sobre entender o que eu quero fazer nos meus clientes. Então, o que você deveria fazer? Existe uma coisa que qualquer um pode fazer que chama matriz RFM. Tá. Você pode procurar isso no Google, que vai ter lá, que basicamente você vai separar os seus clientes em mais ou menos 11 tipos de clientes. Que é desde os clientes campeões, não vou falar todos aqui, mas vou falar alguns. Os clientes campeões, que são os clientes que mais compram com maior valor e com maior frequência. Então, essa matriz, ela é de recência, frequência e o M é monetary value. Então, é valor monetário. Então, seria o quão recente o cliente comprou, com qual frequência ele compra e qual é o valor monetário dessas transações. Você vai clusterizar esses clientes. Isso é muito bom para o empresário ver, porque ele vai, pela primeira vez, enxergar melhor as oportunidades que ele tem no negócio dele. Legal. Então, sabendo que, dentre todos os clientes que eu tenho, existem alguns que eles compram com muito mais frequência, compraram recentemente, lá nos últimos 30 dias, vai definir isso, e com valor monetário acima da média, que são meus clientes campeões. Tem os outros que são os bons clientes, os clientes em potenciais. Tem clientes que eu estou quase perdendo. Tem clientes que, em algum momento, eles compraram num bom valor monetário acima da média, E pararam. numa boa frequência, mas a receita está alta. Então, Ah. assim, já tem 60 dias que eles não voltam. Eles ainda não são perdidos, mas eles são alguém que eu preciso estar em alerta. Então, tem esses 11 tipos, e aí... É só você procurar matriz RFM, que ele vai ter lá os 11. Cara, é ultra simples de fazer, mas te dá uma visão de que, primeiro ponto, o que diferencia os meus dois primeiros clientes, os campeões, os de maior valor, dos dois últimos, que são os perdidos, você deve até eliminar da sua base. Aí você começa a olhar, o que eles compraram? Como eles vieram? Faz quanto tempo que eles vieram? Você começa a ter insights de tentar entender, que interessante, esse tipo de cliente aqui, eu realmente, esse cara aqui eu consigo identificar, esse aqui eu consigo ver logo de cara que ele é ruim. Quando o cara entra, eu já sei, esse aqui não é o cara. E aí você começa a ver que, sei lá, dos 11, o 3 e o 4 é alguém que você pode fazer um cupom
que é alguém que você pode fazer uma oferta para ele voltar agora, que são, não, acho que o 3 e o 4, se não me engano, é o que comprou mais recentemente, né? Os clientes compraram nos últimos 15, 20 dias, não necessariamente num alto valor monetário, mas eles são recentes o suficiente e tem alguns clientes que são mais suscetíveis à promoção. Quando você começa a enxergar que eu não tenho só 100 clientes, 200 clientes, 1000 clientes, eu tenho clientes em estágios diferentes, tipos diferentes, você começa a, de fato, sair do tático e começar a pensar a estratégia, que acho que é isso Que falta. que falta. Que é você entender que, vi esse tipo de cliente aqui, realmente, acho que eu posso fazer algo para trazer. E aí você vai tentar fazer, seja uma campanha, seja um disparo de WhatsApp, para tentar mexer o ponteiro desses clientes. Aí uma vez que você consegue, você fala assim, caramba, eu realmente vi que esse cliente aqui podia aumentar a frequência dele, eu fiz uma estratégia e ele aumentou a frequência. Olha que legal, eu consigo influenciar em coisas práticas do meu negócio. Uhum. E aí então, para quem é empreendedor, isso para mim é crucial. Então, isso vai te dar muitos insights do seu negócio como um todo, só de você saber que existem vários tipos de cliente, e aí isso vai te dar ideias de como você faz para poder fazer um cara que você tá quase perdendo ser reativado, para fazer um cara que é bom ficar melhor ainda. Atrair mais como esses clientes bons, né? Exatamente. Então, para mim, isso tudo vale do Legal. cliente. Então, hoje a gente tem a capacidade de ter dados sobre o cliente. Você pode ter o nome deles, o telefone deles. Você tem, todo mundo normalmente já tem algum tipo de sistema que você já consegue ver essa frequência, essa recência. Cara, a maior parte dos dados já tá à mão e com um Excel Sim. simples. Cara, não tem cálculo para fazer isso. É só você ir lá, criar ali a sua regrinha e classificar esses clientes que você já vai ter tantos insights, e aí você começa a deixar de ver o marketing só como comunicação, como qual vai ser a ideia mais legal que eu tenho, como preciso de uma ideia para fazer isso aqui Isso, acontecer. vira isso. Muito legal, muito legal. Ótima dica, bem prática, né? Acho que dá para executar ainda essa semana. João, muito obrigado por ter topado esse papo aqui com a gente. Para mim foi incrível, né, Lúcio? Foi uma aula aqui, acho que vale prestar muita atenção, ouvir de novo, porque acho que tem muita base aqui para depois cada um pensar no seu negócio e ver como aplicar no seu dia a dia. Muitas dicas para crescer, né? Isso que é muito bom. Todo empreendedor precisa vender mais, precisa crescer, precisa criar alavanca, né? E acho que aqui a gente trouxe bastante ensinamento. E aí, João, quem quiser continuar acompanhando os seus ensinamentos, ou vendo seus conteúdos, como que as pessoas podem te encontrar e o que você tem hoje aí de projeto novo? Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Quem quiser me encontrar pode me seguir no Instagram, @JoãoPedro, ou no TikTok, @JoãoPedro. Tá fácil. Conseguir Consistência. bons arrobas. E eu dou aula também no G4, então quem quiser pode ter uma aula comigo lá no G4 e me acompanhar no LinkedIn. Fique à vontade, se tiver alguma dúvida, caramba, como é que eu posso fazer isso? Manda uma mensagem lá no LinkedIn que a gente consegue ajudar também. Super obrigado, hein, JP? Foi realmente incrível pra gente te ter aqui. Obrigado pelo tempo e pela toda essa aula que a gente teve hoje. Foi muito bom, super obrigada. O prazer é todo meu e você que está escutando, entenda. Aquilo que você pode medir, você pode influenciar. Então, para de querer vender mais de forma genérica, porque vender mais é a última parte do processo. Acontece muitas coisas antes de vender mais. Ninguém consegue falar assim, faça isso que venda mais. Isso eu não consigo ter a certeza. Mas você pode testar, mudar o título do e-mail que você manda e talvez tenha mais abertura de e-mail. Você pode testar o criativo que você faz. Você pode testar melhorar o tempo de resposta para o cliente. E aí, várias dessas coisas, se você melhora um pouquinho, 1%, 2%, 3%, no final, inevitavelmente, você estará vendendo mais. Então, tente identificar as coisas no seu negócio e dentro da sua comunicação, do seu marketing, que você pode medir e, consequentemente, o que você pode medir, você pode influenciar. Porque indicadores sempre podem ser melhorados. Não talvez 50%, mas talvez 1, 2, 3%. Isso, muitas vezes, é mais que o suficiente para gerar aí 20, 30% de melhora na jornada como um todo. Então, muito obrigado, João, pelo seu tempo hoje.
E você que está nos assistindo ou ouvindo, conta pra gente qual foi o aprendizado de hoje que você vai aplicar ainda essa semana e compartilha esse episódio com alguém que também está nessa jornada pelo crescimento. E até o próximo episódio.